Políticas de saúde no Brasil. Contexto histórico. Colônia e Império. Durante o período da colonização e Império do Brasil, o quadro sanitário caracterizava-se pela existência de diversas doenças transmissíveis, trazidas inicialmente pelos colonos portugueses e, posteriormente, pelos escravos africanos e diversos outros estrangeiros. Muitas dessas doenças tornaram-se endemias e outras provocaram epidemias. Também não existiam políticas públicas voltadas para a saúde. O acesso à saúde era determinado pela classe social do indivíduo. Os nobres tinham acesso aos médicos, enquanto pobres e escravos indígenas não recebiam nenhum tipo de atenção médica. Essa parte da população era dependente da filantropia, caridade e crenças. Uma das formas de conseguir atendimento era através de centros médicos ligados às instituições religiosas, como as Santas Casas de Misericórdia. Esses espaços eram mantidos por meio de doações da comunidade e por muito tempo representam uma única opção para as pessoas sem condições financeiras. República Velha. Com a proclamação da República, elaborou-se a Constituição que assinalava a preponderância dos grandes estados nas decisões nacionais. Essa Constituição incorporou a saúde como uma área de âmbito estatal, estabelecendo sua estrutura e locais de atuação. Visando estimular o comércio internacional e promover a política de imigração, trazendo para as lavouras cafeeiras a mão de obra necessária à produção do café, foram criadas as campanhas sanitárias, um modelo de intervenção de combate às epidemias rurais e urbanas lideradas por Oswaldo Cruz. Com o fim da escravidão e a chegada de novos imigrantes europeus, aumentou as demandas da população por condições e serviços de saúde. O governo brasileiro começou a perceber que, para que o país crescesse, era necessário uma população ativa e saudável. Neste momento, se iniciaram obras públicas de saneamento e uma política pública foi adotada. A vacinação contra a varíola obrigatória a todos os brasileiros, com mais de 6 meses de vida. Só que a população não compreendia a situação, nem confiava no governo, se negando a tomar a vacina. E a solução encontrada foi vacinar a população à força. Isso acabou gerando conflitos e protestos até que a vacinação fosse facultativa. Esse momento ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Criação do Departamento Nacional de Saúde. Em 1920, Carlos Chagas assumiu o comando do Departamento Nacional de Saúde, criando alguns programas que introduziram a propaganda e a educação sanitária da população como forma de prevenção das doenças. Observa-se nesse período o nascimento da saúde pública e da previdência social, que incorporou a assistência médica aos trabalhadores como uma de suas atribuições a partir da contribuição com as caixas de aposentadoria e pensões, as CAPs. As primeiras foram instituídas nas empresas ferroviárias e estendidas aos portuários marítimos e outras áreas, como resposta às reivindicações operárias. Crescimento da medicina liberal, que era utilizada pela classe dominante, restando à maioria da população que não tinha direito às CAPs, apenas os serviços dos poucos hospitais filantrópicos mantidos pela Igreja, como a Santa Casa de Misericórdia ou a prática popular da medicina. Dois aspectos básicos caracterizaram o Estado brasileiro na área da saúde: a estreita relação entre a política de saúde estabelecida e o modelo econômico vigente, e a clara dicotomia entre as ações de saúde pública e as ações de assistência médica. Período getulista. Em 1933, as CAPs são transformadas em Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs, criados não mais por empresas, e sim por categorias profissionais. De um lado, haviam as ações de caráter coletivo sobre a gestão do Ministério da Educação e Saúde, e do outro, as ações curativas individuais, vinculadas ao IAPS, o que reforçava a dualidade no modelo assistencial. A ação de maior poder aquisitivo utilizava os serviços privados de saúde integrantes da medicina liberal crescente, enquanto a maioria da população não vinculada à Previdência contava apenas com serviços públicos escassos e instituições de caridade, além de práticas populares de tratamento. E, finalmente, em 1953, foi criado o Ministério para a Saúde, com o intuito de coordenar as ações de saúde pública no mesmo modelo do sanitarismo campanhista do período anterior.
O desafio agora era levar assistência médica aos camponeses. Conferências nacionais de saúde também começaram a ser realizadas e políticas públicas formuladas. Além disso, a ideia de um sistema universal de saúde que atendesse a todos começou a surgir neste momento. Regime militar. Implantou-se um sistema de saúde caracterizado pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e por uma burocracia que priorizava a mercantilização da saúde. Em 1966, teve a unificação dos IAPs, com a criação do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, INPS, responsável pelos benefícios previdenciários e assistência médica aos segurados e familiares. O INPS passou a ser o grande comprador dos serviços privados de saúde. É ampliada a chamada medicina de grupo. Com recursos limitados, o Ministério da Saúde fica em segundo plano e se torna ineficiente para enfrentar os problemas de saúde pública que se agravam devido às condições precárias de vida impostas à maioria da população. Os sanitaristas campanhistas perdem espaço e as ações de saúde pública se reduzem ao controle e erradicação de algumas endemias comandadas pela então criada Superintendência de Campanha de Saúde Pública, a SUCAM. Na década de 70, a Previdência Social alcançou a maior expansão em número de leitos, cobertura e volume de recursos arrecadados. A forma de contratação e pagamento de empresas privadas para prestação de assistência aos segurados favoreceu o processo de corrupção. Construção de hospitais e clínicas de recursos da Previdência e de faculdades particulares de medicina, com enfoque na medicina curativa. Final da década de 70. Crise do modelo de saúde previdenciária. Vive-se um caos nos serviços públicos de saúde, há muito sucateados e insuficientes para a demanda existente. Cresce a insatisfação da sociedade e surgem movimentos sociais que denunciam a ineficiência das estruturas de saúde pública e previdenciária, reivindicam serviços de saúde e lutam por melhores condições de vida à população menos favorecida. Em 1976, teve a criação do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, PIASS, para extensões da cobertura dos serviços de saúde, prioritariamente nas zonas rurais e pequenas cidades. Em 1978, começa a ser difundida na América Latina o conceito de atenção primária à saúde e os princípios da medicina comunitária, desmedicalização, autocuidado de saúde, atenção primária realizada não por profissionais de saúde, participação da comunidade, implantação de programas vinculados à medicina curativa na formação de estudantes de medicina. Em 1984, algumas conquistas na área da saúde ainda foram obtidas pelo movimento da reforma sanitária, com o apoio de alguns parlamentares, movimentos de saúde, trabalhadores da saúde, acadêmicos e entidades como o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS, e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a Abrasco. No contexto dos anos 70 e 80, é que nasceu o projeto da reforma sanitária, com a perspectiva da reformulação do sistema de saúde brasileiro, com a criação de um sistema único de saúde, acabando com o duplo comando do Ministério da Saúde e INAMPS, que executavam ações de forma contrária. Nova República. Em 1986, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde criou espaço para o debate dos problemas do sistema de saúde e de propostas de reorientação da assistência médica e de saúde pública. Em 1987, as ações integradas de saúde passam a ser o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES, que possibilitou a formação dos conselhos estaduais e municipais de saúde, a desconcentração de recursos e poder da esfera federal para estadual, o esvaziamento da INAMPS, estadualizou por meio da sua fusão com as secretarias estaduais de saúde e o aumento, mesmo que insuficiente, da cobertura dos serviços de saúde.
Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu o direito de acesso universal à saúde a toda a população por meio de um sistema único de saúde, trazendo a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. Outra importante conquista foi o sistema de saúde público deve ser gratuito, de qualidade e acessível a todos os brasileiros e ou residentes no Brasil.